É ele que está conosco, né? Lucas Voigt, é autor do livro O Devir e os Sentidos das Memórias de Descendentes de Alemães em Santa Catarina. Um esboço de sociologia da memória. Vamos procurar entender um pouquinho, né? Sobre esse tema com o Lucas, que está conosco, um chamado Dr. Lucas, né? Lucas, um grande abraço, muito obrigado por atender a Rádio Guarujá. Bom dia. Olá, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É um prazer poder participar desse programa. Ah, tá certo. E a gente também é muito grato, né, em poder receber você, entender um pouquinho sobre a sua perspectiva, né, através desse livro que me parece que é algo muito interessante, porque fala de memórias, né, e principalmente o povo brasileiro tem pouca memória, né, Lucas? É verdade, é verdade. A gente tem, acho que na sociedade brasileira, um déficit de memória, né, muito grande, que vem, né, inclusive dos períodos dos anos 60 e 70, né, em que vivemos, períodos autoritários, mas a gente tem, né, recentemente toda uma reflexão que tenta trazer essa questão da memória, né, dentro das universidades, dentro do espaço público, né, para que a gente pense mais, né, sobre o nosso passado, que orienta também, né, como vamos nos entender para o futuro, né. Perfeito. E como surgiu a ideia do livro? Você poderia falar um pouco sobre a história da pesquisa? Bom, esse livro ele começou a ser desenvolvido em 2012, né, na época em que eu ainda era graduando em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, nessa época, eu estava realizando uma pesquisa, né, documental, uma pesquisa mais familiar, mais genealógica, né, algo que era mais pessoal mesmo, né, da história da minha família. Então essa obra, assim, ela tem uma forte influência, né, de memórias que me foram contadas, né, no meu próprio meio familiar, né, por familiares, por minha avó, pelo meu avô. Só que aí eu tentei, então, né, dar um pouco mais de objetividade, né, um pouco mais de amplitude, né, para a pesquisa, trazendo, né, algumas reflexões que vêm, então, né, da sociologia, da história, para poder desenvolver, né, a minha reflexão. E aí o meu interesse inicial, né... Oi? Não, por gentileza, pode seguir. Não, e o meu interesse inicial, né, era estudar a questão da identidade alemã, né, com interesse especial na questão, né, do Estado Novo, que foi a ditadura Vargas, né, nos anos 30 e 40 no Brasil, que os imigrantes e descendentes de alemães eles foram perseguidos no Brasil, né. E aí, conforme eu fui desenvolvendo a pesquisa, ganhou cada vez mais importância, né, a questão da memória, que acabou então se tornando o principal tema do livro, ainda que sempre, né, relacionada com a questão, né, da identidade, né? Essas duas chaves, elas estão sempre muito próximas, né? A memória e a identidade. E aí esse trabalho ele foi finalizado então em 2014, né? E em 2017 ele foi então, né, finalmente transformado e publicado em livro. Como a memória se relaciona com a construção da identidade dos descendentes alemães, Lucas? Então, né, essa é uma ótima pergunta, né? A memória ela tem uma relação muito direta, né, com a identidade. Quem está tratando dessa relação, né, são muitos autores, né, são muitos estudiosos. Um deles é um importante sociólogo austríaco, Michael Pollack. E a ideia aqui, né, é que a memória ela é importante porque ela constrói uma coerência, né, ela constrói uma unidade para os grupos, para as pessoas. Né? Ou seja, a memória ela faz com que os grupos eles tenham, né, uma história que seja coerente, uma história que faça sentido, e assim, né, essa história vai formar, né, a identidade das pessoas. Então o grupo ele vai se formar, né, dentre outros processos, por essa memória em comum. Né? Ou seja, nós somos um grupo, né, nós somos um coletivo, porque nós vivemos experiências que são idênticas ou que são semelhantes. E aí mais importante é porque a gente lembra essas experiências, né, e a gente narra essas experiências para as próximas, né, para gerações futuras, para as próximas gerações. Então essa relação entre memória e identidade, né, ela é bastante perceptível entre os descendentes de imigrantes alemães que eu entrevistei. Hoje estamos conversando com o doutorando Lucas Voigt, autor do livro O Devir e os Sentidos das Memórias de Descendentes de Alemães em Santa Catarina, nessa parceria da Rádio Guarujá com o Instituto Kauep. Lucas, e o livro trata sobre a alegada associação dos imigrantes alemães com o nazismo. Você poderia falar mais sobre esse ponto? Bom, eu posso falar assim, né, uma das memórias que eu estou analisando, né, no livro é uma memória que eu chamo uma memória inexata, né, de uma entrevistada, e essa entrevistada, ela me dizia, né, com todas as forças, que o seu antepassado tinha sido um nazista.
né? E ela dizia, inclusive, que esse antepassado tinha sido um soldado de Hitler. E ela dizia isso porque ela tinha uma foto, né, desse antepassado com roupa de soldado, né, com uma farda de soldado. E aí eu fui realizar a pesquisa histórica, então, sobre essa foto, né? E o que eu descobri é que o uniforme que aparecia nessa foto, na verdade, não era de um soldado nazista, né, era de um soldado do exército do Império Alemão, né, que tinha atuado na África, no território hoje conhecido como Namíbia. E mais importante do que isso, né, eu descobri que essa fotografia ela era datada de um período que era anterior à Primeira Guerra Mundial, né, ou seja, era um período entre 1907 e um período entre 1914. E os antepassados, né, dessa entrevistada, eles imigraram para o Brasil em 1924, ou seja, muito antes, né, da ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. Então, com toda essa pesquisa, né, o que eu concluí disso? Que o antepassado dessa entrevistada, ele não era um nazista e ele nem tinha sido um soldado de Hitler. E aí eu vou tentar explicar por que essa entrevistada, né, construiu a memória dela, né, dessa forma. E para isso, né, eu vou explicar, né, com base na ideia de uma incorporação, né, do estigma do alemão nazista. Ou seja, durante o Estado Novo, né, a ditadura varguista, nos anos 30 e 40, né, os alemães eles foram perseguidos, eles foram inclusive torturados no Brasil, né, com base nessa associação generalizada que não faz sentido entre os alemães e o nazismo, né? E esse estigma, essa ideia, ele foi tão forte, né, que a própria entrevistada, que faz parte, né, desse grupo que foi perseguido, acabou achando, né, que isso era verdade, né? E assim, a gente pode dizer que essa ideia, né, esse estigma de que os alemães sejam um grupo nazificado, os alemães do Brasil sejam, né, um grupo nazificado, ela não faz sentido, né, historicamente. A gente tem inúmeros exemplos que vão comprovar isso, né? A gente tem, por exemplo, as correspondências dos diplomatas nazistas que atuavam no Brasil na época, que estão sempre reclamando, né, da dificuldade de disseminar, né, uma ideologia nazista entre os alemães que estavam no Brasil. A gente tem também lideranças dessa comunidade teuto-brasileira no Brasil que se posicionavam contrárias, né, ao nazismo. Eu posso mencionar algumas, como Fritz Rottermund, por exemplo, ou Arthur Keller, que era o diretor de um importante jornal de Blumenau, o Oswald Butter, e eles rejeitavam, né, o nazismo de forma pública, né? Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que os alemães que viviam no Brasil, eles não se consideravam apenas alemães, né? Eles se consideravam mais precisamente teuto-brasileiros, né? Ou seja, eles tinham essa etnicidade alemã, mas essa experiência ela se desenvolvia no Brasil, né, sempre com respeito à autoridade e às leis brasileiras. Ou seja, você não tem essa, né, rejeição do componente brasileiro ou da brasilidade na formação dessa identidade. E aí tem mais uma questão, né, por fim, que eu gostaria de trazer, né, que é essa polêmica atual em torno da associação do nazismo com os descendentes de alemães, né, que a gente verifica ainda hoje, né, essa associação entre uma etnicidade imigrante, uma etnicidade alemã, né, e o nazismo. A gente verifica isso no debate público, nas redes sociais e aí até mesmo entre alguns pesquisadores, né, que estudam o tema. A gente teve, por exemplo, recentemente uma reportagem na agência Deutsche Welle, que foi veiculada, em que uma antropóloga vai falar, né, que Santa Catarina precisaria passar por um processo de desnazificação, né, o que é um completo absurdo, porque o Estado ele não em absoluto, né, nazificado. Então, assim, a gente sempre precisa dizer que o nazismo, embora seja um fato isolado, né, em Santa Catarina e no Brasil, ele é um problema grave, né, o nazismo e o neonazismo, devem ser lidados pelo Estado, mas, e aí nisso tem o meu argumento, né, que promover a cultura e promover a identidade alemã no Brasil não tem nada a ver com o nazismo, que é o que qualquer pessoa, né, que estuda a questão mais a fundo, ela pode verificar. E também, muito importante, esses discursos atuais, né, que estão vinculando Santa Catarina ao nazismo, me lembram justamente esses discursos do Estado Novo, né, que serviram justamente para perseguir, né, os descendentes alemães, né, e a sua cultura. Então, eu acho que essa é uma questão atual, né, é uma questão bastante delicada. E a pesquisa teve alguma continuidade ou desenvolvimento posterior? Então, a pesquisa teve desenvolvimento sim, né? Eu acho que um dos mais importantes que eu posso mencionar é o fato desse livro ele ter servido de inspiração à temática da Brooklyn Fest 2019, a temática Histórias, Além das Fronteiras, Memórias em Movimento. A Brooklyn Fest é um importante festival multicultural, né, que acontece todo ano na cidade de São Paulo, então o livro acabou servindo de referência para isso.
né? E, além disso, essa pesquisa ela me motivou, né? Esse primeiro livro me motivou a realizar mais estudos, né, sobre a questão da germanidade no Brasil. E aí um deles foi a minha dissertação de mestrado, né, que eu estudei o folclore alemão no Brasil, né, uma tradição que foi criada de modo bastante recente no Brasil, nos anos 1980, e que é uma manifestação, né, muito importante para a construção da identidade, né, dos teuto-brasileiros. É uma pesquisa que eu já finalizei, né, que eu analiso, então, o folclore autêntico, né, aquele folclore que tem história, em que as danças e os trajes, né, que as pessoas utilizam se baseiam em registros históricos, e que é um movimento, né, muito importante para estabelecer, né, laços culturais, históricos, né, de identidade entre esses folcloristas brasileiros e a Alemanha. E aí, mais recentemente, eu estou desenvolvendo também, né, uma nova pesquisa sobre instituições de memória, né, sobre museus, sobre centros de memória, sobre memoriais, que se dedicam, então, né, ao legado de empresários alemães, que são considerados pioneiros, né, no contexto brasileiro. E aí, dentre eles, o Karl Repke, né, a partir do Instituto Karl Repke, e o Hermann Hering, a partir da Fundação Hermann Hering, né, que são museus, né, bastante recentes, como eu coloquei, e que tentam vincular um pouco essa ideia do trabalho alemão, né, do pioneirismo com a etnicidade alemã. Então, nesse sentido, né, o que eu poderia dizer é que esse livro foi a primeira, né, de uma das pesquisas, primeira de um programa mais amplo de pesquisas que eu tento desenvolver, né, sobre a questão da germanidade no Brasil. Lucas, onde a gente pode encontrar o livro? Onde é que ele pode ser adquirido? Então, o livro ele pode ser adquirido, comprado diretamente no site da editora, né, Editora Multifoco, no endereço www.editoramultifoco.com.br. E aí no site da editora basta fazer uma busca, né, pelo meu nome, Lucas Voigt, ou pelo título do livro, né, O Devir e Sentidos das Memórias de Descendentes de Alemães em Santa Catarina, um esboço de sociologia da memória, que aí você, né, encontra o livro no site da editora, podendo eventualmente adquiri-lo, né, e recebê-lo pelos correios. Perfeito. Lucas, eu quero lhe agradecer a sua participação, né, aqui nesse espaço, né, que a gente dedica sempre ao Instituto Karl Repke, em parceria com a Rádio Guarujá. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado também. Bom dia.